Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A conversa de hoje é com o Bernardo Silva. O Bernardo é diretor executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Ele chama Simprefert. É isso mesmo, Bernardo? Obrigado pela sua presença aqui, viu? É isso aí, Carlão. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Eu queria que você começasse falando da sua, né? Porque você é economista, parece que o seu negócio é diplomacia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua carreira aí de já. Você vai fazer bodas de prata, né? Você é novinho assim, só no visual, mas você está você é bem experiente, né, cara? De fato, eu estou aí atuando nesse segmento de diplomacia, relações internacionais, já há bastante tempo, mais ou menos 25 anos. Eu sou de Brasília, sou economista por formação, mas me especializei mesmo dentro dessa área de relações internacionais, relações institucionais e diplomacia, tendo atuado já há alguns anos, por exemplo, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Brasília, para o governo brasileiro, também ampliando aí o acesso de setores brasileiros a mercados globais. Já atuei também em organismos internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, lá em Genebra. E há uns 7 anos atrás eu voltei ao Brasil com a missão de criar aí uma estrutura de associação mais moderna. Fui convidado a assumir uma associação de bioeconomia, bioinovação, e ao longo desses últimos 3 anos eu tenho aí contribuído bastante para revitalizar, modernizar o Simprefert para atender aí esse novo momento do setor, após um momento de consolidação e agora um momento aí de reversão desse quadro aí de dependência externa. Eu queria começar do começo, né? O que é o Simprefert? Vamos colocar para as pessoas aí, o pessoal que nos segue aí, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, todo mundo está curioso de saber quem são as empresas que participam desse sindicato, quais são os pilares dele, por que ele existe, enfim, vamos começar daí. Bom, o sindicato ele representa basicamente os produtores nacionais de fertilizantes, né? São empresas de mineração, são indústrias químicas que transformam, né, as nossas riquezas minerais em fertilizantes. Né? E aí é importante a gente destacar um pouquinho, né, como funciona na cadeia de fertilizantes. Né? O Simprefert representa um dos elos dessa cadeia. Né? Dentro dessa cadeia, a gente tem também os misturadores, os importadores, os distribuidores. Né? Então, o Simprefert ele cuida basicamente desse elo aí da mina ao campo. Né? Então, são indústrias aí bastante robustas, grandes multinacionais que enxergaram aí no país, né, uma oportunidade para investir e ajudar o agronegócio brasileiro. O Simprefert hoje tem, entre seus associados, quase que 95% da produção nacional de fertilizantes, NP e o K. Né? Então, todos esses elos, né, do nitrogênio, do fosfato, do potássio, estão ali representados pelo nosso sindicato. Eu queria que você me falasse se, afinal de contas, essa dependência ela é uma coisa normal, o mundo que é consumidor de fertilizante é também tão dependente quanto nós. Eu queria que você colocasse um pouquinho esse panorama para a gente poder entender um pouquinho esse segmento, porque chega uma hora que as paixões afloram, né? E está todo mundo falando e, de repente, as coisas não são bem assim. Perfeito. Bom, o caminho que a gente percorreu aí para chegar à nossa situação hoje de grande e crítica dependência externa foi percorrido ao longo das últimas décadas. Né? Ao longo dos últimos 25 anos, mais ou menos, a gente tem visto, né, a criação de um ambiente que favorece e subsidia as importações em detrimento da produção nacional. Mesmo nós temos no país
recursos minerais, indústrias e um parque industrial instalado, né? E aí, assim, é também importante a gente destacar que não é o objetivo da indústria nacional substituir a importação de fertilizantes. A gente quer reduzir a nossa dependência externa a um patamar que seja condizente com a importância que o agro tem, né? E condizente com o nosso potencial de exploração mineral e contribuição aí para o fornecimento de nutrientes para o Brasil, né? Hoje o Brasil beira 90% de dependência externa, né? Como você colocou, por exemplo, o potássio a gente tem quase 97% de dependência, nitrogenados beirando aí 93%, né? Então, esses patamares eles estão muito acima do que a gente vê em outros países que concorrem com a gente no agronegócio. A nossa missão é justamente criar no país um ambiente que traga os investimentos necessários para a gente reduzir essa dependência a patamares aí condizentes que a gente vê no mercado global, né? E não exatamente substituir as importações por produção nacional. Uma lei que já passou no Congresso, os vetos aí do presidente, e me parece que eles, segundo a opinião de vocês aí do sindicato, no intuito de melhorar, vai aprofundar ainda mais essa crise. Me explica direito isso aí. Bom, a gente viu semana passada no Congresso Nacional a derrubada dos vetos presidenciais, a redução da AFREM, né, o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, de forma geral, né, não foi uma redução específica para fertilizantes, mas quando a gente olha, né, o impacto que isso tem para o setor de fertilizantes nacional, a gente enxerga que foi um retrocesso e que isso só agrava a nossa posição quando a gente visa unilateralmente diminuir, né, os impostos e subsidiar a importação e não olhar da mesma forma para a indústria nacional, né? O que o sindicato defende é que a redução do preço do fertilizante ele tem que vir com medidas que beneficiem tanto a redução do custo de importação quanto a redução do custo de produção nacional, para que a gente possa, enfim, competir com os importados, que hoje têm diversas isenções tributárias que a produção nacional não tem, né? Mas a gente tem já experiência de que, quando se baixa o imposto apenas para importação, isso retira a competitividade da indústria nacional, né? Favorece ainda mais a busca por importação e só agrava a nossa, hoje já crítica, dependência de fertilizantes. Como é que a gente tenta esquecer isso tudo e pensar assim, o que a indústria precisa o que o Brasil precisa fazer, quais são as lições de casa que a gente precisa fazer para tornar o país menos dependente do tema fertilizantes? Eu diria que é ter um olhar estratégico e de longo prazo, de fato. E aí, com isso, a gente trabalhar nas amarras, desamarrar, né, aquelas amarras estruturais que hoje restringem não só a indústria de fertilizantes, mas o país, né? Então, termos uma reforma tributária, né, que crie, né, um ambiente mais eficiente, menos oneroso, mais dinâmico em termos tributários, reduzir, por exemplo, o custo da energia elétrica. Somos uma indústria altamente intensiva em energia, a gente tem que reduzir o custo das matérias-primas, né? Por exemplo, né, temos gás natural em abundância no país, como é que a gente pode utilizar esse gás natural, né? A gente tem que reduzir o custo logístico hoje no país, seja logístico em termos de transporte, distribuição,
né? Mas também a logística de fornecimento de matérias-primas, gasodutos, né? Entre outras coisas. A gente tem que também ter um arcabouço regulatório mais eficiente, entre outras questões aí, mas eu diria que os principais são esses. Mas o que as indústrias, o que o setor privado, os atores mesmo desse segmento, o que eles podem fazer ou já estão fazendo no sentido de tentar aumentar essa produtividade e até mesmo no sentido de convencer o Congresso Nacional, convencer o próprio governo? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, o Brasil ele precisa, enfim, decidir que a gente pode e quer ter uma indústria estratégica como é a de fertilizantes, pujante e parceiro aí do agronegócio, né? E aí, com isso, ver na indústria brasileira um parceiro. A gente, por exemplo, ao longo dos últimos anos, tem investido na revitalização desse parque industrial no país. Foram investidos em torno de 5 bilhões de dólares no país. São investimentos com longo prazo de maturação, né? Em segundo lugar, a gente já, com estes investimentos, tem visto um grande potencial de curtíssimo prazo para expandir a produção. Por exemplo, né, com um pacto que a gente fez no CONFAS, junto aos os governos estaduais, a indústria está preparada para aumentar a nossa produção nacional em 35% até o final de 2024. Isso no curtíssimo prazo. Né? São investimentos muito grandes que serão colocados ao longo destes anos para concretizar isso. Algo em torno de 20 bilhões de reais serão necessários para que esse aumento de produção se concretize. Tá? Então, a indústria já está fazendo a sua parte, ela está atuando junto ao governo para mostrar o que está errado e o que precisa ser consertado no curto, médio e longo prazo. E o Plano Nacional de Fertilizantes é uma medida que tem que ser aplaudida por todos, porque ele, de fato, trouxe um olhar, uma visão de longo prazo para uma política de Estado que vai colocar o Brasil numa posição completamente diferente da que ela está hoje. Não apenas na questão de fornecimento de fertilizante para o país, mas questão de soberania nacional. A gente ter, né, capacidade de optar, tomar as nossas decisões sem depender da boa vontade de outros países, como a gente tem visto. Né? Então, o Brasil tem capacidade para isso, a indústria nacional está investindo para isso, tem condições para ser parceiro do Brasil na solução do problema atual e na solução do problema futuro. Né? A gente só precisa, enfim, acreditar que a gente pode e quer seguir nesse caminho. Ô, Bernardo, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, viu? Você, por favor, volte sempre aqui, viu? Pode deixar, sempre que for convidado estarei aqui, foi um prazer enorme e fico à disposição. Maravilha, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, você já sabe, né, gente? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, tema muito importante aqui para o agro. Hoje nós falamos sobre fertilizantes com o Bernardo Silva, top de linha, conversa ótima. Se você está na audiência do nosso YouTube e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no canal, aperta o sininho, deixa a sua mensagem, enfim, espalhe esse vídeo por aí. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Obrigado, Bernardo, valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.